Cara, o Cuca tem um trabalho árduo nessa sequência pelo Atlético, nessa sequência que Furacão tem na temporada de 2024. Por quê? Porque ele pega um trabalho que não é bom do Juan Carlos Osório, né? Dá para tirar pouquíssimo de herança do trabalho do Osório. E ele tenta adaptar esse trabalho ao seu novo jogo, a uma ideia completamente diferente da que era do colombiano. Isso, tudo bem, sabe? Dá para fazer. Isso é comum no mundo dos treinadores, mas é incomum você precisar fazer isso sem ter tempo para trabalhar. O Atlético teve uma data FIFA recentemente, foi a última vez que o Atlético teve uma parada na sua temporada. Porque a partir de agora, com o Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, o Atlético só vai voltar a ter uma parada na sua temporada, ter tempo para trabalhar, lá em junho, daqui 2 meses. É muita coisa, são 2 meses no tranco, quarta e domingo, quarta e domingo. E aí fica a pergunta aqui, eu questiono, porque é algo importante também. O Atlético tem conseguido resultados nesse começo de temporada com o Cuca, né? São 5 jogos, 5 vitórias, e assim, atuações que contra o Londrina, irretocável. Nas outras partidas até um pouco questionáveis. Até contra o Sportiva Emiliano no 4-1, o Atlético não foi uma atuação muito boa. O Atlético fez o que tinha que fazer contra o time semi-amador que é o Sportivo Emiliano, mas não foi uma atuação sensacional do Atlético. Então é algo para se preocupar, sim. E é algo para se preocupar porque o tempo de treinamento é muito pouco para tentar mudar alguma coisa. E até o Cuca fica vendido, porque a gente vai cobrar resultado, certo? Resultado ele vem tendo. A gente vai cobrar desempenho, certo? Desempenho é algo que dá para se questionar, mas o tempo de trabalho é muito curto. E ele também não vai ter tempo para trabalhar nesses 2 meses. Então ele fica vendido nessa situação. E aí eu me pergunto, esse elenco do Atlético, montado do jeito que está, dá conta de aguentar esse tranco de 2 meses e de encontrar uma ideia de jogar com o técnico Cuca? Cara, essa pergunta é importante. Assim, eu acho que não. Eu acho que esse elenco do Atlético, nesse momento, não conseguiria evoluir como evoluiu o do Atlético Mineiro em 2021, por exemplo. Não acho que o Atlético vá fracassar em todos os seus objetivos. Acho que até esse elenco do Atlético é capaz de encontrar uma competição de prioridade e conseguir uma Copa Sul-Americana, uma Copa do Brasil, até um Campeonato Brasileiro se der a prioridade que é necessária, certo? Mas é difícil da gente pensar que esse elenco do Atlético vai conseguir jogar tanto quanto jogou aquele Atlético Mineiro, por exemplo. É difícil a gente pensar que o técnico Cuca vai conseguir fazer esse elenco se adaptar à maneira de jogo de maneira tão boa quanto fez com aquele elenco do Atlético Mineiro. E é muito simples. Aquele elenco do Galo era muito bom, né? E o Cuca, inclusive, naquele começo, é muito criticado no trabalho do Galo. Por exatamente o que a gente vem vendo nesse trabalho do Atlético. Um trabalho de jogo muito direto, um trabalho que tinha os cruzamentos na grande área, as laterais para dentro da grande área. E claro que isso pode ser até reduzir demais o que é o trabalho do Cuca, e pode ser uma crítica até exagerada. Mas existiu essa crítica. E a partir de um momento que ele consegue adaptar esse time do Atlético Mineiro a outro modelo de jogar, a um modelo que, claro, direto, mas também propositivo, de ter a bola com uma parte importante do seu jogo, aí ele consegue fazer com que aquele Atlético Mineiro ganhe muita força. Ele tira o Hulk da posição de ponta e coloca o Hulk para jogar centralizado, para jogar como um centroavante. Ele encontra numa dupla Hulk e Vargas uma dupla muito interessante de se ver jogar. Então é interessante as adaptações que ele faz. Por quê? O jogo que ele faz, acho que é 1-0 para a Caldense, o primeiro jogo dele pelo Atlético Mineiro, o time é praticamente o mesmo do time que vence a final da Copa do Brasil contra o Atlético na Arena da Baixada. Praticamente o mesmo time, mas algumas adaptações táticas, algumas coisas que ele vai levando. Então, para mim, o essencial nesse trabalho do Cuca vai ser o tempo de trabalho. Porque ele não vai ter tempo para trabalhar nesses 2 meses. Então, não dá para chegar no meio do ano, não tá dando resultado, não tá tendo desempenho, vamos mandar o Cuca embora. Eu acho que esse não é o caminho para o Cuca. Eu acho que o caminho para o Cuca é ter essa continuidade, deixá-lo trabalhar para que ele consiga para que ele consiga encontrar algumas situações e algumas alterações, algumas adaptações que consigam fazer com que o jogo dele floresça, consigam adaptar o jogo dele a esse elenco do Atlético, para esse elenco do Atlético sair do jogo feio que vem fazendo. Né? O Cuca tem vencido jogos, é verdade, mas eu já bati nessa tecla. O Atlético não joga bonito. Então, talvez, com tempo para trabalhar, ele tenha um jogo bonito ainda nessa temporada. E acho que o elenco do Atlético talvez não aguente o tranco. Acho que o elenco do Atlético talvez não consiga chegar onde chegou
o elenco do Atlético Mineiro lá em 2021. É interessante isso, é muito interessante. E claro, vou até deixar esse ponto aqui. É muito cedo para criticar um trabalho. É muito cedo para avaliar, pô, o Atlético joga muito feio, tá tudo errado. Não tá tudo errado. O treinador tem que ter continuidade, certo? E eu sempre falei isso, sempre bati nessa tecla e continuo falando. Até porque o técnico Cuca tem que ter continuidade no comando do Atlético, já que foi a escolha que o Atlético fez. Agora também não dá para, claro, não dá para criticar, não dá para condenar o trabalho, mas também não dá para a gente ficar nessa de passar pano pro trabalho do Cuca. Dá pra gente achar que tá perfeito porque não tá. Ele mesmo fala que não tá perfeito. Ele fala que o desempenho nesse momento tá em segundo plano e o resultado tá em primeiro plano. Isso é uma maneira de encarar as coisas. Eu concordo com isso. Até porque ele pega mata-matas, ele chega na final do campeonato e tem que ganhar o jogo sim. Mas o desempenho tem que andar de mãos dadas aí com o resultado. Senão, nada funciona. Assim, se você for pegar os últimos times campeões da Copa Libertadores, você tem o Fluminense que tinha resultados e tinha um nível de atuação muito bom. Você tem o Flamengo, resultados e atuação muito bom. Palmeiras, resultados e atuação. As coisas andam juntas. Se for mais para trás, River Plate, resultados e atuação. Aquele time do River Plate jogava demais com o Gadiardo. E vai mais para trás ainda. É muito raro você ver um time que só chega na base do resultado a uma final de Copa Libertadores. O próprio Atlético do Felipão era muito resultadista, mas passou também a jogar bem em determinados momentos da temporada de 2022. Depois se tornou resultadista novamente com o Paulo Turra, e aí só resultadista. Por isso que o Paulo Turra foi mandado embora. Então é algo pra gente pensar. Resultado e atuação, resultado e desempenho andam de mãos dadas. E você chega mais longe se você tiver os dois, né? Esse é o ideal. Claro que todo mundo quer que o time tenha resultado e tenha desempenho, mas é difícil de fazer. Eu acho que esse time do Cuca pode chegar lá, mas eu acho que com esse elenco que está montado hoje, esse Atlético não chega onde chegou o Atlético Mineiro de 21. Fechado? Tá aí a minha opinião sobre a atuação, o desempenho e os resultados do trabalho do técnico Cuca nesse momento. Estamos falando demais disso, dá pra gente virar o disco também, mas fica aí. Mais uma pincelada em toda essa história, desempenho e resultados do técnico Cuca. Um abraço para vocês, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like. E é nóis, tamo junto, tá falado.